Olha, eu já tinha sido, né, assessor, né, de um grande agitador cultural aqui em São Paulo, que foi o Zé Luiz Paes Nunes. O Zé Luiz Paes Nunes, né, ele era um músico e ele era um dos que agitavam, né, entre os alunos da ProArte, da antiga e famosa ProArte, né? Então, esse tipo de atividade, né, eu já tinha feito algumas vezes antes, né? Já tinha ajudado, né, a fazer algumas coisas do Festival de Campos do Jordão, né? Etc, etc. E fora isso, já tinha montado muitas exposições, né? E já feito uma série de trabalhos gráficos, né? Porque eu sou designer gráfico. Eu estudei arquitetura, né? Mas sempre trabalhei em design gráfico, né? Então, como designer gráfico, eu trabalhei muito na área cultural, né? E com isso, então, eu fiz muito trabalho gráfico, então eu sempre estava enfronhado, né, nas atividades culturais. Então isso é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Quando eu fui convidado, né, para trabalhar no Velho Idarte, né, para ser o coordenador da equipe de artes gráficas, né, eu fui lá fazer as pesquisas, né, mas eu fiz questão absoluta de fazer uma série de outras coisas, né, que não eram função específica de pesquisador, mas era função de arquiteto, de designer gráfico, de montador de exposição, de tudo isso, né? Porque é parte da minha formação, né? Então, quando o Centro Cultural começou a ser montado, né, eu meio que, né, nadava de braçada nessa área, né? Então e fora isso, quer dizer, viagens que eu já tinha feito para o exterior, no Brasil, a coisa que eu mais queria era ver museus, ver centros culturais, né? Então eu conheço museu. Hoje em dia não dá para conhecer tudo, nem uma parcela pequena, porque tem muito museu pelo mundo, né? Mas naquele tempo eu conhecia os mais importantes, conhecia todos, né? E com isso, então, esse meu interesse por esse assunto, eu vim transferindo, né, no meu trabalho, né, para montar o Centro Cultural. E fora isso, eu acho, né, que a questão da cultura tem, de vez em quando, né, uma ligação importante com o trabalho da universidade, né? A produção de conhecimento, por exemplo, sem ser do jeito que a universidade faz, eu acho que os centros culturais, os museus têm que fazer também, né? É um pouco aquilo que os institutos, né, também fazem, né? Então isso aí eu acho que é uma coisa importante de fazer. Quando a gente foi montando o Centro Cultural, a obra foi ficando pronta, né? A lei já tinha sido aprovada, sancionada, né? O projeto interno, né? Eu que coordenava também, junto com o escritório do Eurico Prado Lopes, né? E então, quer dizer, esse desenvolvimento do projeto interno, né, foi feito no escritório do Eurico e do Careca, né? E depois disso, nós fizemos toda a programação do que seria o IDARTE. Aí, aquilo que a minha área de artes gráficas e o pessoal que trabalhava comigo, né, essa nossa equipe, é quem começou a traçar, né, a programação inicial do Instituto. Isso meses antes da abertura, né, mas a gente já estava preparando tudo isso. Então, eu era o diretor do Centro Cultural. A Sônia Fontanese foi a diretora de difusão cultural. O Zé Geraldo foi o encarregado de obra, da arquitetura, etc. Tinha mais um cara que estava com a gente também, que era o Zico Hollenberg. O Zico é arquiteto até hoje da prefeitura, né? E o Zico também cuidava um pouco da obra. E o Zé Geraldo foi diretor de alguma coisa também, eu esqueci do que era. E a Ilza Léo Ferreira, que posteriormente foi até diretora do Museu de Arte Moderna, ela foi a diretora de artes plásticas aqui.
chamamos alguém para ser diretor dos teatros e música, né? O Cacá não era o diretor, mas ele fazia às vezes de diretor, Cacá Grécia, né? Que era uma pessoa fantástica, né? Um cara que conseguia mexer tudo. Essa rampa aqui ele subia e descia correndo. Ele nunca subia, subia correndo. Isso porque a diretoria funcionava do outro lado aqui, né? Do outro lado desse espaço aqui, era nessa pontinha aqui. Então, para falar comigo, o pessoal precisava subir a rampa, né? E o Cacá subia correndo, e descia correndo, porque ele estava sempre com pressa para poder fazer mais coisas, né? Depois, então nós tivemos uma diretoria, né? Que basicamente era o pessoal de artes gráficas, que trabalhava na divisão de pesquisa, né? Na área de artes gráficas, né? Então foi esse pessoal que, em princípio, né? Foi a direção, né, do Centro Cultural, né? E a partir daí, então, quando o centro abriu, né, eu vou dizer uma coisa que é muito engraçada, né, que eu falo hoje assim, eu nunca falei isso aí. O secretário Mário Chami, ele dormia com o Centro Cultural, né? À noite ele dormia com o Centro Cultural, na obra, né? Ele dormia com saco de cimento, com areia, quer dizer, ele era a pessoa mais envolvida em todos os sentidos, né? Até porque ele trabalhou intensamente, né? Na construção e no término dessa obra aqui, né? E ele morria de ciúmes, isso aí eu posso dizer hoje, e rindo, né? Porque ele morria de ciúmes de ter um diretor no Centro Cultural, né? Porque ele queria ser o secretário, ele queria ser o diretor, né? E ele me telefonava, né? Como se fosse o diretor, né? Olha, Ricardo, aquele pedaço lá, tal, a parede, você não acha que a parede podia ser de uma cor tal, porque a exposição vai até lá, tal? Quer dizer, ele falava tudo isso, né? E ele amava o Centro Cultural, né? Então, a minha nomeação demorou muito tempo. Demorou muito tempo. Eu sou o mais anti-burocrático possível, né? Então, o fato de não ter a minha nomeação não impedia que eu fizesse tudo que eu achava que tinha que ser feito já como diretor, né? Do Centro Cultural, né? Então, isso foi uma coisa muito engraçada, mas isso aí era aquele amor que ele tinha pelo Centro Cultural, né? E aquele ciúme, né? De ver alguém ocupando o cargo de diretor, né? Coisa que ele queria ser, né? Então foi muito engraçado. Então, digamos assim, o convite para ser diretor do Centro Cultural, ele tinha feito meses e meses antes da inauguração. E foi um dia que eu estava na casa dele, um domingo, né? Ele falou, Ricardo, você não podia vir aqui e tal, para discutir o Centro Cultural, evidentemente, né? Aí eu fui na casa dele e aí ele falou, olha, você podia ser o diretor. Mas não foi um convite formal, olha, eu te convido para ser o diretor, tal, né? Não, olha, você podia ser o diretor, tal. Ah, tá bom, Mário, eu fico, né? E também não dei muita importância para a coisa, né? Mas aí começaram a ter sugestões, né? Para diretor, né? Isso eu só fiquei sabendo muito tempo depois, né? Então, por exemplo, teve gente que veio indicar o Afonso Romano de Santana, grande figura, grande escritor, né? E foi um brilhante diretor da Biblioteca Nacional, né? Quer dizer, seria um excelente diretor aqui do Centro Cultural São Paulo. O outro que foi cogitado, né? Foi o Silviano Santiago, que também é outro grande escritor, né? E que foi muito cogitado, né, para ser o diretor e tal. Isso aí eu nem sabia, isso aí passou lá pelo gabinete do secretário, né? E teve mais gente, agora eu não estou lembrando, né? Mas assim, gente de prestígio nacional, né? Gente de prestígio nacional. E aí, quer dizer, quando começou, eu fui o diretor. Evidentemente, o secretário, né, ele fez questão, né, de
de dar a opinião dele, né, em relação a tudo que acontecesse, né? Agora, eu também sei, né, navegar, né, no meio de águas turvas, né, e águas mansas, né? Então você precisa saber fazer isso aí num cargo que era super novo, né? E depois, quando havia, né, uma política, né, extremamente contrária, né, àquela administração cujo prefeito, né, era o Reinaldo de Barros, né? E eu acho até que era a continuação, né, do braço do governador Maluf, né? A continuação do governador era o Reinaldo de Barros, né? E a continuação era o Mário Chamie, a continuação era eu, etc, etc, né? Então, por exemplo, uma das grandes acusações que existia, né, é que o Centro Cultural tinha sido inaugurado, né, para funcionar politicamente, né, muito antes da sua possibilidade, né? Então, eu me lembro que uma vez teve uma chuva infernal aqui, então pela porta entrou água e fez uma poça de 2 metros assim, né, de água que ficou 1 centímetro de água. Bom, o jornal fotografou se abaixando assim para mostrar que a água era imensa. Aí eu vi que aquilo era uma posição política, né? Não era uma crítica que deveria ser feita, né? Eu vi que era uma injunção de outro tipo, né? É um pouco o jeito, né, que eu sempre trabalhei, né? Hoje, por exemplo, no Instituto Tomi Otaki, né, eu faço toda a parte gráfica, né, porque eu sou designer gráfico. A parte gráfica aqui é um trabalho muito grande que a gente tem. Eu desenho tudo, né? As exposições, quando eu tenho tempo, eu vou lá, tiro o pessoal que está lá trabalhando e vou eu trabalhar, fazer as coisas, né, tal. Então, quer dizer, eu gosto muito de fazer essas coisas, né? E vou fazendo, quer dizer, não tem muito que ficar, né, filosofando, ficar fazendo armação política, né? Então eu não tenho muito isso aí, né? Eu vou fazendo as coisas, né? Aqui, por exemplo, o próprio secretário Carlos Augusto, né? Carlos Augusto Calil, né? Quando ele tomou posse, ele telefonou: olha, estou tomando posse, eu queria conversar com você. Então, fizemos uma reunião. Quer dizer, esse tipo de coisa é uma coisa que fica muito porque eu tive essa participação muito grande em todos os níveis, né? Então a repercussão, né, na direção sempre existe, né? Eu acho que a 4ª ou 5ª vez que eu sou convidado a dar um depoimento sobre a minha passagem no Centro Cultural, né? Então isso significa que o pessoal do Centro Cultural, né, tem um interesse muito grande em conhecer a sua história, né? Então isso é uma coisa, né, muito interessante, porque isso aí demonstra, né, o carinho, né, que o pessoal vem trazendo até hoje, né? Esses depoimentos, né, que eu sou convidado a dar, né, acho que foram uns 5 mais ou menos, né, em que já dei falando, em entrevista, em palestra, né? Teve um ano que foi uma palestra, eu vim fazer uma palestra. Tem anos que eu escrevi umas coisas, né? Então isso aí eu acho que é uma coisa muito interessante, né? E depois, uma pessoa que passou há muito tempo, né, ser chamada outra vez, para mim é sensacional, né? Quer dizer, eu acho que foi um trabalho que valeu a pena ter feito, né? E isso então é uma coisa que eu acho que é a construção, né, da vida da gente, né, e tendo esses retornos, né, rebatendo, né, e voltando aqui e dando bons resultados, né. Por enquanto nunca fui chamado para levar pedrada, né?